Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, que bom ter você aqui conosco em mais um episódio especial. E é claro que para estar aqui comigo eu não poderia deixar ele de fora. Eu vou chamar agora o membro permanente mais amado do Brasil e do mundo todo, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida maravilhosa e para os nossos ouvintes, queridos e amados. Eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Esteja onde estiver, esteja na paz e no bem. Muito obrigado pela sua audiência, aqui que é o seu, o nosso espaço da liberdade, do pensamento, da criação, de finanças e espiritualidade. Nós falamos de uma maneira como você nunca viu. E se você está no trabalho ou no carro com um cinto de segurança, né? E fazendo aquela direção defensiva e econômica, onde estiver, nós agradecemos imensamente o seu carinho e a sua audiência. E se você ainda não segue o programa e está nos ouvindo no agregador de áudio, já segue e classifica a gente com 5 estrelas. Nunca pedimos nada para vocês, gente. E para quem está escutando no YouTube, já se inscreve também no canal para não perder nenhum episódio novo. O episódio de hoje é sobre um tema muito importante, a gente já falou sobre esse tema, mas hoje tem uma novidade plus. A gente vai falar sobre aposentadoria e também sobre uma possibilidade de investimento para aposentadoria. Olha só, Augusto. Nossa, investimento com aposentadoria. Então, olha, fiquem atentos, peguem todas essas dicas, vai fazer muito bem para vocês e para as pessoas que os cercam. E para quem é novo aqui no nosso bate-papo da Educação Financeira para a Vida, esse programa que completará 3 anos de existência, 3 anos. Nós temos muito conteúdo interessante sobre os santos e o dinheiro, como que os homens e as mulheres de fé interagiam com as questões relacionadas às finanças a serviço da vida. Temos conteúdos de psicologia comportamental, né? Economia comportamental, psicologia econômica, finanças para casais e muitas coisas mais, né, Ana? Exatamente, então já fica ligadinho, já maratona os episódios aí para não perder nada. E falando em aposentadoria, já falamos sobre esse tema no episódio 108, se você não ouviu ou quer ouvir, é importante, porque tem algumas coisas que estão naquele episódio que a gente não vai falar lá. Nós fizemos uma reflexão sobre aposentadoria, previdência ou providência divina. Nossa, esse podcast foi genial. Foi muito bom. Humildemente, aquele bate-papo ficou muito bacana, um conteúdo maravilhoso. Então, você quer saber um pouco sobre previdência social e como que isso se encaixa, né, com a providência divina? Escute esse podcast 108. E também, no final, Ana, eu vou dar uma pitadinha de espiritualidade, mas as pessoas podem escutar no episódio número 8, sobre o autocontrole. O autocontrole, muito bons episódios. Vamos falar um pouquinho aqui sobre... Vamos dar uma pincelada hoje. Por que eu tô falando isso, gente? Porque a aposentadoria, né, o porquê se aposentar, como funciona hoje o nosso sistema previdenciário no Brasil, quais são os motivos que nos indicam a se preocupar com a aposentadoria, isso tudo está descrito lá neste episódio. Hoje nós vamos falar especificamente deste novo título do Tesouro Direto que foi lançado, é um título inédito, aqui o Brasil está fazendo história, o primeiro país a ter um título público voltado para aposentadoria e investimentos, é muito legal isso. E como esse título foi lançado agora em 2023, a gente preparou então uma análise sobre ele, fazendo essa reflexão no porquê que ele pode ser uma boa possibilidade de um complemento de aposentadoria para você que está nos ouvindo, assim como é pra gente aqui em casa, viu? Já conto pra vocês, porque a gente investe nesse título, viu? Mas vocês podem estar se perguntando, até porque é um tema inédito, investimentos a gente cita, mas a gente nunca fez um programa sobre investimentos aqui no FV. O que são, afinal, títulos do Tesouro Direto, né? Qual é esse título? Mas, e os outros? Explica um pouco melhor pra gente, Ana, como que é isso? Da onde que isso começou?
É o seguinte, gente, em 2002, o governo federal resolveu criar o Tesouro Direto com o objetivo de captar recursos e financiar as dívidas públicas. Então, em outras palavras, é assim: o governo vai pegar um dinheiro emprestado das pessoas, de nós, para pagar algumas contas, para fazer investimentos, certo? E isso se dá através da compra de títulos. Nós compramos títulos do Tesouro Direto e estamos financiando atividades do governo e dívidas públicas. Esses títulos estão sob a gestão do nosso Tesouro Nacional e funciona da mesma maneira que uma transação financeira normal. Por exemplo, quando a gente vai no banco, a gente pega um dinheiro emprestado do banco, a gente paga juros por isso, certo? Agora o governo pega um dinheiro emprestado da gente e nos paga juros por isso, entendeu, Augusto? Nossa, é o famoso juros composto do bem, né? Isso, é o outro lado dos juros. Imagina só você ganhar, ao invés de ter que... Porque cá entre nós, né, Ana? Ter que pagar juros é sempre uma dor, né? É triste. Eu sei que às vezes não tem opção, mas sempre que der, evite, gente. Evite sempre que Mas der. ganhar é melhor ainda, né? Ganhar sempre é bom, certo? E tanto as pessoas físicas como jurídicas, então as empresas. Uma empresa tem um dinheirinho lá, meu pequeno negócio, quero deixar num fundinho para fazer investimentos no futuro? Posso também comprar títulos do Tesouro via pessoa jurídica, tá? Nos últimos anos, gente, esse investimento, que já está aí no seu 21º ano, cresceu muito entre a população brasileira, porque ele é muito fácil, ele é muito didático e ele é um investimento de um risco muito baixo, muito baixo. Além disso, existem opções a partir de R$30 para comprar esses títulos. Nossa, então, assim, que maravilha. é acessível nesse sentido, né, de ter um valor menor. A gente sabe que, infelizmente, ainda existem pessoas que não conseguem investir nem R$30. Mas, pelo menos, não precisa ter 1.000, não precisa ter 5.000, 30. Uma boa parte da população já consegue guardar ali e fazer essas aplicações, Augusto. Eu acho que isso é bacana, né? Tem também aquele tabu, né, Ana, de que, é claro, muitas pessoas têm aquele receio quando fala em investimento, investir, tem medo. Então fala, vou deixar aqui meu dinheirinho na poupança. Então esse é um tema interessante, né? Nós já falamos quando gravamos sobre reserva de emergência, né? Onde que eu vou deixar o meu dinheirinho? Tem gente que malemar tem ali a confiança de deixar na poupança e olhe lá, né? Porque tem aquele trauma do confisco da poupança na época do Collor. Então pensa, Ana, eu tenho medo, prefiro deixar ali embaixo do colchão, minhas reservinhas. Eu gostaria então, mais você poderia esclarecer sobre essa situação do que o Tesouro Direto, né, vamos dizer, esse tipo de investimento, ele é investimento mesmo. E por que a poupança não se configura um investimento? Exatamente, Augusto, é uma boa questão. Acho que dois pontos importantes. Sobre a segurança, primeiro, que você levantou. Pessoal, tanto o Tesouro Direto como alguns outros tipos de investimento de renda fixa, que são investimentos mais seguros, eles contam com uma garantia que chama FGC, Fundo Garantidor de Crédito. De uma maneira didática, seria um seguro dos investimentos, uma garantia dos investimentos, que protege as pessoas que têm até R$1 milhão investido, se esse R$1 milhão tiver dividido em 4 instituições com até R$250 mil em cada uma. Então é uma segurança. Existe uma segurança. Portanto, se você tiver aí até esse teto investido no Tesouro, você está assegurado. Deu algum problema com títulos, você vai receber. Só que existe um ponto importante, gente. O Tesouro Direto é garantido pelo governo. Ele pode emitir títulos para pagar as suas dívidas. Portanto, é o pagador mais seguro da economia, curiosamente, né? Porque é quem vai salvar os bancos, quem vai salvar as empresas numa crise, quem é? É o governo. Às vezes a gente não tem essa visão, né, do Estado, vamos dizer assim. Não temos, mas é o investimento mais seguro. E sobre a questão que você levantou, Augusto, da poupança, o que acontece? Os títulos do Tesouro, uma parte deles,
né, incluindo esses que a gente vai falar hoje, eles são pagos com uma taxa fixa mais a inflação. Ou seja, eu estou assegurando o poder de compra do meu dinheiro, entendeu? O que na poupança muitas vezes não acontece, nos últimos anos não aconteceu, porque a inflação estava lá 12, 11, 10 e a poupança estava pagando 6 e pouquinho. Por isso que quando a gente vê aquela propaganda assim, tal banco paga o dobro da poupança, que paga, por quê? Porque pagava uma taxa que dava 12% ao ano, enquanto a poupança pagava 6%, sabe? Então, tem esse ponto que é bastante importante. Então, os títulos, principalmente esse, que é um título que foi criado para aposentadoria, ele vai pagar a inflação. Porque pensa comigo, entenda na inflação. Se você tivesse deixado R$100 na sua casa em 2010, por exemplo, 2010, o que a gente comprava com R$100? Gente, muita coisa. Eu lembro que eu paguei, nessa época, porque eu tinha começado a trabalhar, R$26 em um tênis, que eu queria muito. R$26 em um tênis. Só pra gente fazer uma associação agora. R$100 hoje pra gente comprar um tênis, tem que achar uma promoção boa. E às vezes não é um tênis de uma qualidade, assim, muito boa pra saúde não, viu? Então, se você tivesse deixado esses R$100 em casa, ele ainda ia ser R$100, mas o poder de compra dele estaria muito diminuído. É o que acontece quando a gente deixa o dinheiro guardado em casa ou na poupança e não faz uma aplicação que paga a inflação. Porque o aumento dos preços vai diminuindo o nosso poder de compra, o valor do dinheiro ao longo do tempo. Entendi. Então a diferença é justamente nisso que você fala, o poder de compra. Isso. Porque muitas vezes a gente pode pensar assim no senso comum, dinheiro guardado é guardado. Se R$100 há tanto tempo atrás é R$100 hoje. Só que não, né, Ana? Não. Se o dinheiro vai evoluindo ao longo do tempo, ou se investido, claro, né? Ou se não investido, se ele parar no tempo, ele vai perdendo força. Seria isso, né? Exatamente. Aqueles R$100 que eu guardei há 10 anos atrás, ele podia ser mais que R$100. Exato, ele poderia estar R$500 hoje, por exemplo. Tá? E uma coisa importante... Não é tanto assim, né? Mas chega perto. Você sabe, pessoal, que... Isso então é inflação. Isso é inflação. E outra coisa que os ouvintes podem estar se perguntando, Ana, mas eu não quero fazer especulação, porque eu não quero acumular bens, isso vai contra os meus princípios cristãos, éticos, etc. Nós estamos falando aqui, pessoal, não é de especulação de dinheiro, não. Estamos falando simplesmente duas coisas. Primeiro, proteger o dinheiro da inflação, que é nada mais, nada menos do que pegar os R$100 de 2010 e garantir que em 2023 ele seja equivalente no seu poder de compra. E uma preparação para o futuro. Então a gente não está falando aqui de movimentos especulativos, nada disso. Tá? Nós também não estamos falando de financiamento de investimentos que financiam indústrias que a gente não sabe, porque nós estamos falando de obras públicas que se revertem para a população. Então, o Tesouro Direto também tem esse lado, digamos, social. Por quê? É um dinheiro que pode ser destinado para saúde, educação e outras coisas, por exemplo. Né? Olha, sobre esse conteúdo, Ana, dando um spoiler aqui aos nossos ouvintes, a gente está preparando algo muito especial, né? Estamos, aguardem, fiquem ligados. Sobre investimento ético, princípios, né, éticos. E acho que tem bastante coisa aí que dá pra gente aproveitar, né? E trazer como novidade para os nossos ouvintes. Fazendo uma analogia, a gente poderia dizer que... Imagina que 10 anos atrás eu tivesse um pé de laranja e ele desse uma laranja a cada colheita, né? E passados-se 10 anos, se eu não cuidasse bem desse pé de laranja... Hoje, 10 anos depois, ele ia estar dando um pé de laranja por colheita. Mas se eu cuidasse bem dele, agora ele está dando 50 laranjas. Olha que maravilha. E você poderia partilhar com outras pessoas? Pense nisso, gente. Então é o mesmo, né, pé de laranja, o mesmo dinheiro que, sendo cuidado e investido, ele vai se multiplicando, né? Exatamente.
Bom, passado esse momento introdutório, Ana, fala logo qual que é esse investimento que a gente quer saber, pelo amor de Deus, como que faz. Antes disso, tem um dado muito importante que o próprio Tesouro coletou no final do ano passado para justificar a criação desse título. Em uma pesquisa que o Tesouro Nacional fez aqui no Brasil, descobriu-se que 75% da população que foi entrevistada não possui nenhum tipo de previdência complementar, além do INSS. E esta criação foi justamente pensando nessa lacuna. A gente sabe, e lá no episódio 108 a gente discute essas preocupações sobre a previdência, que é algo que precisamos nos preocupar. Então o Tesouro Direto, ele veio e já lançou esse título aí. Muita gente, né? E, assim, já existia. Nós estamos falando aqui para vocês entenderem, pessoal, dos tesouros IPCA+, que é o título que já existia, Tesouro IPCA+, e o novo agora de aposentadoria chama Tesouro Renda Mais, tá? Porque vocês podem falar, Ana, eu já investia no Tesouro IPCA+, pensando na minha aposentadoria. Beleza, mas agora tem algumas diferenças, vocês vão poder escolher entre o IPCA+, e o Renda Mais, tá? O Renda Mais, que é o título da aposentadoria, ele é muito parecido com o IPCA+. Por que tem esse nome, IPCA+? Porque ele rende uma taxa fixa que está já descrita no site do Tesouro, mais a inflação. Então, vamos supor 5% mais a inflação. Se a inflação for 4%, você vai ganhar 9%. Então, você sempre vai ganhar mais que a inflação para o seu dinheiro não perder poder de compra, tá? Muito bem. Esses dois títulos são bem parecidos. Os valores de se investir, que giram em torno de R$30 o mínimo. Os prazos, a gente tem vencimentos que vão ali desde 2000 e, se eu não me engano, 30, 40, 45, 55. Mas qual que é a diferença, gente? O Tesouro IPCA+, você vai investindo todo mês uma quantia lá. E na data do vencimento, vamos supor que seja 2045, que é quando você pretende se aposentar. Você vai lá e vai pegar todo o montante que você acumulou. Supondo que tenha lá R$200 mil. Você vai lá e vai pegar os R$200 mil, certo? Entendi. E disso vai ser descontado a taxa da B3, que é de 0,020% sobre o que rendeu, e o imposto de renda também, na alíquota mínima, tá? Sobre o que rendeu. No Tesouro Aposentadoria, que é o Tesouro Renda Mais, o que acontece? Você vai investindo igual, né? Só que você vai, quando vencer, começar a receber parcelas, como se fossem salários, entendeu? Durante 20 anos depois do vencimento. Então, vamos supor, venceu em 2045, você vai receber até 2065 uma quantia, ok? Corrigida da inflação. E tem um detalhe, gente. Existe um simulador no site do Tesouro Direto que você pode colocar lá quantos anos você tem, quantos anos quer se aposentar, quanto você quer ganhar por mês de aposentadoria. Quero ganhar 5 mil. O de hoje é o valor que valer 5 mil no futuro. Ele vai dizer quanto você tem que guardar por mês em qual título. Gente, é maravilhoso assim, olha. Já faz o trabalho das contas para você. Olha só que interessante. Nós falamos então que preservar o poder de compra. A gente deu o exemplo aqui dos R$100 de 10 anos atrás, né? Ele seria quase aí, R$500 multiplicado. Ele seria o pé de laranja que dá hoje 50 laranjas. A laranjeira, né? Quer dizer, se eu fizer uma simulação, lá no futuro eu quero ganhar 5 mil. Não é os 5 mil de hoje, ele é corrigido, né? Pode ser que lá no futuro seja, sei lá, 8 mil, mas é o que equivale aos 5 de hoje, porque é corrigido pela inflação. Entendeu? Pra você pensar, Ana, mas então 5 mil lá do futuro não vai comprar tudo que eu compro hoje. Então, por isso que esse título é legal, porque ele garante o seu poder de compra. Nossa, é maravilhoso. Esse lance de fazer as contas é muito legal. É interessante porque isso se torna acessibilidade, a cidadania financeira. Desmistificando, né? E trazendo a alfabetização digital para as pessoas poder planejar o seu futuro.
Exatamente. E aí, quando você faz a simulação, ele vai dizer o quanto você tem que investir no mínimo. Mas o legal do Tesouro é que não é igual uma parcela que você paga, que é todo mês aquele valor. Você pode investir mais. Se acontecer alguma coisa no mês, você investe menos, compensa no outro. Quanto mais você investir, mais você acumula saldo para ir recebendo durante os 20 anos. Então, você pode escolher, gente, tá? Hoje, por exemplo, nós temos títulos com IPCA mais 5%, né? Então, são títulos que rendem taxas muito boas, certo? Estamos com uma inflação de 4, daí os 9 que eu falei, tá? Com a segurança do Tesouro Direto, gente. E tem um negócio muito legal no Tesouro Aposentadoria, sabe o que é? Qual que é o plot twist desse tesouro? Que é assim, se você colocar lá até 6 salários mínimos, coloca no simulador que você quer receber 6 salários mínimos. Se você deixar o dinheiro até o final, não resgatar antes, o governo vai isentar você de imposto taxa da B3. Perdão, de taxa da B3. Tu não paga a taxa de custódia da B3. Não vai pagar. É bom demais. Aí vai ficar zerado, vai pagar só o imposto de renda sobre o que rendeu, tá? Que é 15%, que é a alíquota mínima. E isso a gente tá falando de uma renda fixa, né? Que é algo que é... seguro. Muito seguro. Um dos investimentos mais seguros que existem, Augusto. Que maravilha, né? Tá. Olha só, eu fiz uma simulação aqui pra contar pra vocês não dizer que eu tô inventando. Depois a gente vai deixar o link na descrição pra vocês irem lá e fazer a simulação. Eu coloquei que uma pessoa que tem hoje 25 anos e quer se aposentar com 55, certo? Aí ele mostrou aqui que a pessoa precisa ter, o resultado, 291 títulos para receber 5 mil reais de renda extra por mês. Coloquei 5 mil como um salário, tá? Beleza, sabe quanto que essa pessoa precisa investir por mês? 305 reais. Em 2055, essa pessoa vai ganhar 5 mil reais por mês até 2075. Se ela investir 305 reais todos os meses. Olha só. E aí vocês podem ir fazendo a simulação. 300 reais, você vai pensar assim. É interessante isso daí, né? É legal. E se você não quer, digamos assim, receber mensalmente, você pode usar o simulador igual. Você vai lá e investe no Tesouro IPCA+, que é aquele que você pega todo o dinheiro no final e depois você usa como você quiser, né? A gente vai deixar esse link para vocês irem fazendo simulações, gente, porque olha, é muito bacana. Quais as principais vantagens? Então, lembrando, baixo risco de crédito, né, gente? Justamente porque é o governo que emite o papel e é o investidor mais seguro de todos. Valores baixíssimos para investir, a partir de 30 reais. Quem decide por quanto tempo acumular é você, entendeu? Não é alguém que te vende um título. Então, a gente tem vencimento que vai de 2030 até 2065. E aí que vem, diferente de um plano de previdência privada, por exemplo, este tesouro IPCA Renda Mais não possui taxa de administração, não possui carregamento. Que é aquela famosa mordidinha, né? Mordidinha dos bancos, não tem. Aquela abocanhada, né? E a única cobrança que seria da taxa da B3 de 0,2%, não é cobrada se você deixar até o final e colocar até 6 salários mínimos investidos, que dá hoje R$ 7.800, certo? Para quem exceder esse limite, vai ser cobrado só 0,10, metade da taxa que é cobrada nos outros títulos, certo? Gente, é muito importante. Aí vem um ponto de atenção. Esses títulos não são indicados para as pessoas que querem obter ganhos no curto prazo, gente. Não é. Nós estamos falando de aposentadoria ou projetos de longo prazo. Por exemplo, eu quero comprar uma casa, tal, ou meu filho nasceu, eu quero guardar dinheiro para a faculdade dele. Posso escolher um título que vai vencer ali. Sim, vamos né? segurar. Sei lá, quando eu tiver 50 anos, esse dinheiro, esse 5 mil, vai ser pro meu filho, por exemplo. Exatamente. Então você pode pensar em outros objetivos, né? Só cuidado, porque o Renda Mais é para receber parcelas, né? Se quiser para pegar o dinheiro no final, é o IPCA+, certo? Anotem essa informação para vocês não se perderem. E, óbvio, né? Vocês podem estar se perguntando, Ana, então,
eu não vou pensar em outros títulos. Gente, isso é uma pontinha do iceberg, principalmente para quem está começando. Os títulos do Tesouro Direto são simples, didáticos e fáceis. Não significa que você não pode pensar em outras formas, fundos de investimento, outros tipos de previdência se forem bons, mas começar com títulos do Tesouro Direto já é excelente. E para quem já tem um INSS, vai ter já uma segunda aposentadoria garantida. Olha que maravilha. Que é o meu caso. É o seu caso, né, Augusto? É o meu caso também, né? Gente, vocês podem se perguntar agora, como que faz para aplicar? Vocês precisam, obviamente, ter uma conta numa corretora. Hoje existem várias corretoras que você pode abrir uma conta gratuitamente. E o Tesouro Renda Mais tem um benefício que está liberando a função de investir via Pix. Olha que para ser ainda mais rápido, tá? Tem algumas corretoras que estão liberando essa função, certo? Eu ainda não testei, certo? Eu faço via transferência normal, mas você abre uma conta de uma corretora que é a intermediária entre você e a B3, porque você não pode ligar lá e falar: oi, quero comprar um título do Tesouro hoje, me ajuda, né? Então precisa abrir uma conta na corretora, mas hoje em dia praticamente todas as corretoras é R$0 para ter uma conta, então você não precisa pagar nadinha, tá? Olha só, gente, nós vamos deixar então esse link tanto para vocês entrarem no site do Tesouro Direto, como para vocês lerem como que funcionam esses títulos, tá? É uma opção muito interessante, não foi criado para substituir o INSS, não entrem em pânico, certo? É uma opção porque a maioria dos brasileiros já utilizavam o Tesouro Direto e IPCA+, para títulos de aposentadoria. Então, eles inovaram. Eles consultaram economistas, educadores financeiros, planejadores renomados do Brasil e do mundo na construção desse projeto. Foi bem bacana, viu? Então, mais aí uma inovação no Tesouro para vocês. Eu espero que vocês curtam. Entrem no site, fuçem de montão. Inclusive lá tem curso gratuito para quem quer aprender a mexer no Tesouro Direto. Então, não tem mais desculpa, gente. O FV já tá mostrando todas as informações para vocês, viu? E vale dizer que não é um bicho de 7 cabeças, né, Ana? Porque muitas vezes a gente fala investimento, como eu falei, tem os medos, né? Que são fruto da nossa história política brasileira. E tem o desconhecimento com as ferramentas. Então o Banco Central, ele tem as suas ferramentas de acessibilidade. Você pode entrar ali, fazer um teste, vai criando intimidade, vai conhecendo, porque na verdade o melhor investimento é aquele que a gente conhece, que a gente sabe aonde pôr o nosso dinheiro, como fazer ele multiplicar, porque nesse meio há muitos aventureiros, há muitos enganadores, há muito golpe, né? Exatamente, então tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu indico os próprios sites oficiais, né? No próprio site do Tesouro você tem cursos gratuitos. Alguns bancos digitais já estão permitindo a integração entre a sua própria corretora e o aplicativo e o investimento a partir do banco no próprio Tesouro. Então tá ficando cada vez mais fácil. É uma coisa que você entra lá, investimentos, Tesouro, escolhe o título, comprar, põe a senha, comprou. Não tem muito aquela coisa, né? O Tesouro Direto não é aquele que você tem que abrir o home broker lá e olhar aqueles gráficos assustador. Não tem nada disso. É simples, é direto, é prático, é seguro. É do Brasil, gente. Olha que maravilha. Título inédito aí. Mais uma opção para você iniciar, principalmente. Eu sempre falo, para quem quer sair da poupança, iniciar investimentos, títulos do Tesouro Direto são excelentes. Em outras oportunidades vamos fazer episódios sobre os outros títulos do Tesouro para reserva de emergência, títulos para objetivo de médio prazo, tudo isso nós temos lá. Então são títulos incríveis com vários prazos, objetivos e projetos. Espero que vocês curtam bastante, viu? E é óbvio que não poderia ficar sem a parte da espiritualidade, senão não seria o FV, né? Olha, Ana, fazer o piquezinho para o nosso eu do futuro requer uma reflexão, né? Porque a gente sabe, algumas pesquisas na área da psicologia, que investimentos a longo prazo, como esses de aposentadoria, que são para nós mesmos,
dá aquele bug no cérebro. Dá. Como se a gente estivesse dando dinheiro para um estranho. Mas pense você, jovem que está nos ouvindo. Esse piquezinho é o piquezinho da esperança, do seu futuro. Para você mesmo, lá na frente. Então esse pensar a longo prazo requer de nós um autocontrole. Sim. Que é justamente o que nós falamos no episódio 8. Vale a pena você retomar. O autocontrole é um repertório comportamental aprendível. A gente é capaz de aprender, de desenvolver isso. E nós vivemos numa sociedade bastante conflituosa em relação ao autocontrole. Porque às vezes o que importa mesmo é o momento presente, né? O valor da experiência que se vive, o carpe diem, a gente diria assim, o imediatismo, a busca do prazer do agora. E a gente vai perdendo a consciência dos processos, de como que a história humana, a nossa vida, é processual. A história é um caminho, é uma construção. E também a nossa história pessoal, a história da nossa família, das nossas empresas, comunidades. Então estamos entre a historicidade, diria a filosofia, e o momento presente, o imediatismo. É preciso ter aquilo que o filósofo Hans Jonas diz, a ética da responsabilidade. Cuidar do seu futuro é também cuidar do seu parceiro, do seu companheiro, do seu amigo, Sim. da sua empresa, da sua comunidade, do seu próprio eu. Cuidar da sua saúde, da alimentação, fazer uma atividade física e também da sua saúde financeira. É uma questão de sustentabilidade. E eu me lembrei aqui, preparando o nosso bate-papo, da Laudato Si, daquela carta que o Papa escreveu em 2015, faz 8 anos, sobre o cuidado da casa comum. O número 202, quando ele fala no capítulo 6 sobre uma educação e espiritualidade ecológica, ele diz o seguinte: muitas coisas devem reajustar o próprio rumo, mas antes de tudo é a humanidade que precisa mudar. Falta-nos a consciência de uma origem comum, de uma recíproca pertença e de um futuro partilhado por todos. Olha só, futuro partilhado por todos. Essa consciência basilar permitiria o desenvolvimento de novas convicções, de novas atitudes e novos estilos de vida. Surge assim um grande desafio cultural, espiritual e educativo que implicará longos processos de regeneração. Então, gente, correr contra essa maré do individualismo, da indiferença, das injustiças sociais, do egoísmo, né, do individualismo coletivo, dessa autorreferencialidade, do consumismo febril, como diz o Papa, a nós jovens lá em Assis. Então, pensar essa economia de Francisco e Clara, repensar a nossa relação com as finanças, a educação financeira para a vida. Então diz assim, olha, a gente vai ter um futuro, mas qual? Qual será o nosso futuro? A gente então tem o compromisso, a responsabilidade de fazer do nosso presente mais ético, sustentável, solidário, mais justo, digno. Então pensar na aposentadoria nesse sentido é também pensar numa vida de qualidade, como diz Jesus. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, e vida boa. Essa é a reflexão que esse tema então nos sugere. Muito bem, Augusto. E é óbvio, né, gente, que nós não excluímos o fato de que muitas pessoas estão à margem deste investimento, mesmo que seja pouco valor, porque não tem a renda suficiente. E toda essa reflexão, como eu já falei, nós fizemos lá no episódio 108, então você pode escutar lá com a gente. É óbvio que para a pessoa investir ela precisa ter uma renda, mas ela também precisa saber cuidar dessa renda, saber que ela tem responsabilidade sobre o presente e sobre o futuro, porque a gente não pode ficar aí à mercê
de acontecimentos externos. Infelizmente, nossa vida é muito preciosa para que a gente deixe isso para que outras pessoas decidam. Então a gente já consegue ver o nosso futuro, porque a ciência, os cientistas mostram que nós estamos vivendo mais, estamos com uma expectativa de vida maior, mas que tipo de vida nós estamos levando? Então fica aí a reflexão para você, viu? E se você gostou desse episódio, já manda para todo mundo que tá escutando, viu? Já compartilha lá no grupo da família. Olha só esse investimento novo do Tesouro Direto. Vão conhecer e vão estudar, gente. O beijo de hoje vai para os nossos ouvintes da Guatemala. Você que nos escuta, ó, um beijo grande. Esse foi o episódio 145 já, meu Deus do céu. Já são mais de 220 e poucos, porque tem os Minuto FV, tem aquelas séries menores que nós fizemos sobre resiliência financeira. Estamos aí às vésperas da Semana ENEF. Então tem muito conteúdo para você se divertir, para você refletir, pensar, sentir e agir diferente. E esse conteúdo feito com muito carinho para vocês. E lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.